Em vida, Maomé estruturou a doutrina islâmica e unificou em torno dela as tribos da Península Arábica. Após sua morte, teve início a expansão muçulmana, que será o tema central desse vídeo. Esse vídeo é o quarto da série que buscará contar toda a história da Idade Média. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Fico feliz de ter você aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab e, como sempre, peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. O primeiro território conquistado foi a Síria em 636, região estratégica em virtude da fertilidade de suas terras e de sua posição geográfica entre a Ásia e a África. A partir da base síria foram conquistados sucessivamente a Mesopotâmia em 637, o Egito em 642 e a Pérsia em 651. A conquista do Egito permitiu a expansão pelo norte da África e a travessia do Estreito de Gibraltar, o que possibilitou a invasão da Europa e a conquista da Península Ibérica em 711. O avanço muçulmano nesse continente só foi barrado em 732 na Batalha de Poitiers, vencida pelo exército franco comandado por Carlos Martel. Enquanto isso, no Oriente, os árabes avançaram na direção leste, conquistando a região do rio Indo, atuais Afeganistão e Paquistão, em 711. Uma das razões para a rapidez dessa expansão foi a crença fervorosa dos muçulmanos em um princípio conhecido como jihad. Durante muito tempo, essa palavra árabe foi traduzida por Guerra Santa. Mais recentemente, porém, alguns autores vêm rejeitando essa tradução. Para eles, o princípio da jihad poderia ser mais corretamente entendido como esforço para alcançar determinado fim. Nessa nova acepção, o conceito de jihad abrangeria também o esforço militar empreendido na defesa do islamismo. Uma característica interessante da expansão islâmica foi a relativa tolerância dos muçulmanos para com os povos dominados que não queriam se converter ao Islã. Para manterem sua própria religião, tais povos tinham de reconhecer a supremacia do Islã e pagar certos tributos. Foi assim, por exemplo, na Península Ibérica, onde o diálogo entre pensadores cristãos e muçulmanos era livre e aberto durante a Idade Média. Uma atitude assim só pode ser compreendida nos termos da definição da jihad como esforço e não como guerra santa, já que esta supõe a destruição do inimigo ou sua total submissão. Evidentemente, ao lado dos fatores ideológicos, atuaram também causas de ordem material como estímulo à expansão, entre elas a atração que o produto dos saques exercia sobre seguidores dos líderes muçulmanos, a oferta de novas terras às populações da Arábia e a grande capacidade de integração e miscigenação dos árabes com os povos dominados. Outros fatores importantes foram a debilidade do Império Bizantino e da Pérsia, enfraquecidos devido às guerras que mantinham entre si havia séculos e a fragmentação política da Europa. Com a expansão, o islamismo se transformou em uma das grandes religiões do mundo mediterrâneo e do Oriente Médio, não mais restrita à Península Arábica. Entretanto, embora estivessem unidos pela fé, alguns líderes muçulmanos divergiam em relação à questão da unidade política do império. Inicialmente, os territórios conquistados foram organizados em um império centralizado com capital em Damasco, na Síria, e mais tarde em Bagdá, na Mesopotâmia. Na segunda metade do século VIII, porém, o governante de Córdoba, na Península Ibérica, Abd el-Rahman, declarou-se independente de Bagdá. Essa divergência levou à fragmentação do Império Islâmico em vários reinos califados autônomos, como os da Tunísia, do Marrocos e do Egito no norte da África, e o de Córdoba na Península Ibérica. Ao dominar boa parte do Mediterrâneo Oriental, o norte da África e a Península Ibérica, os muçulmanos praticamente cortaram a ligação entre a Europa e o Oriente. Isso contribuiu para aumentar o distanciamento entre os cristãos bizantinos e os cristãos europeus e para aprofundar a ruralização da Europa. Diante da pressão muçulmana, as populações litorâneas, com algumas exceções, deslocaram-se para o interior e passaram a dedicar-se à agricultura. Com isso, a economia monetária se enfraqueceu e o comércio nas regiões europeias diminuiu sensivelmente.
O avanço do Islã estimulou, assim, o processo de feudalização que iria caracterizar a sociedade europeia durante a Idade Média. Entre as principais características das sociedades muçulmanas destacavam-se a vida urbana e o desenvolvimento mercantil, com a formação de grandes centros comerciais como Bagdá, Córdoba, Cairo e Damasco. Nas rotas do comércio árabe, produtos de todo tipo iam e vinham da Ásia Central, da África e de algumas regiões da Europa. Foi por intermédio dos árabes que chegaram ao Ocidente produtos agrícolas como o algodão, a cana-de-açúcar, a laranja, o limão e o arroz. Técnicas agrícolas como o açude, a levada, que é uma espécie de canal para irrigar ou mover moinho, a azenha, que é o moinho de água, e a nora, que é uma roda a qual se prendem vários recipientes para captar água, além da manufatura do mosaico e do vidro. No campo das ciências, a tradução de inúmeras obras de outros povos, sobretudo dos gregos, estimulou os árabes a desenvolver suas pesquisas científicas e a conquistar notáveis progressos na astronomia, na matemática, na química e na física. Entre suas descobertas, destacam-se a do álcool e de outras substâncias químicas como o ácido sulfúrico, o sal amoníaco e o nitrato de prata. Também se deve a eles a invenção dos algarismos arábicos com base nos números hindus, aos quais acrescentaram o número 0. Nas artes plásticas, a proibição estabelecida pelo Islã de reproduzir formas vivas influenciou o desenvolvimento da pintura e da escultura entre as populações muçulmanas. Nesse campo, as realizações mais significativas estão na arquitetura das mesquitas e nos arabescos para decoração. No campo das letras, os muçulmanos, junto com os bizantinos, foram os grandes responsáveis pela preservação de muito do que restou da filosofia grega. Na literatura, destacam-se As Mil e Uma Noites, O Livro dos Reis e Rubaiyat, de Omar Khayyam. Na filosofia, sobressai a figura de Averroes, que traduziu as obras de Aristóteles para o árabe. O islamismo é hoje, como vimos no vídeo anterior, a segunda religião em número de adeptos no mundo, ficando atrás apenas do cristianismo. Embora seja geralmente confundido com o mundo árabe, suas fronteiras são, na verdade, muito mais amplas, abarcando diversas outras etnias. Atualmente é a crença predominante em vários países não árabes, como a Indonésia, a Turquia, o Afeganistão, a Nigéria e o Irã. Na Indonésia, cerca de 125,4 milhões de pessoas são muçulmanas, algo em torno de 55% da população de 228 milhões de habitantes. Esse número é maior do que o da atual população do Egito, o país árabe mais populoso, com cerca de 70 milhões de habitantes. Outro país não árabe de maioria muçulmana é o Paquistão, cujo idioma oficial é o urdu. O islamismo de sua população, aliás, foi uma das razões pelas quais esse país foi criado. Antes da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, seu território fazia parte da Índia, que era colônia da Grã-Bretanha. Em 1947, ao conquistar a independência, a região foi dividida em dois estados autônomos, que são a Índia, de maioria hinduísta, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Diversos outros países não árabes, tanto do Oriente quanto do Ocidente, contam com importantes minorias religiosas que seguem a fé islâmica. No Brasil, segundo o último censo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vivem aproximadamente 27,5 mil muçulmanos. Já para a Federação Islâmica do Brasil, esse número gira em torno de 1,5 milhão. Em 2006 foi aprovada a primeira versão oficial do Corão para a língua portuguesa, feita diretamente do árabe pelo egípcio Helmi Nasir. Mais adiante, nessa playlist de história geral, eu farei vídeos abordando alguns eventos políticos que envolvem sociedades muçulmanas no mundo contemporâneo. No próximo vídeo eu falarei sobre os reinos germânicos. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, deixarei 2 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre os reinos germânicos. Um grande abraço e tchau, tchau.